Essa é uma tendência muito primeva, muito primitiva, de se tentar achar sempre outros que sejam responsáveis pelas atitudes que são nossas. Desde o princípio, e a gente vê isso lá em Gênesis, capítulo 3, o homem busca alguém para responsabilizar pelos seus atos. Então, quando Deus chegou lá e perguntou para ele: o que fizeste? E aí ele foi e disse: a mulher que me deste, foi ela que fez isso comigo. Me deu do fruto e eu comi. E aí ele vai e pergunta, Deus pergunta à mulher: o que fizeste? Ela vai e diz: foi a serpente, me enganou e eu comi. Então há essa tendência assim, muito primitiva mesmo, muito rudimentar do ser humano em querer sempre achar que a responsabilidade que é dele, ela pode ser terceirizada. Esse é um equívoco muito grande que faz com que a gente se torne sempre seres humanos imaturos. Pessoas que acham que nós vamos ser inculpáveis apenas fazendo com que a gente não admita as nossas responsabilidades, a gente fuja delas e lance nas costas do diabo os nossos pecados e falhas. A verdade é que sim, o diabo é o sedutor. Como Paulo diz, nós não podemos ignorar os ardis, as maquinações, os métodos, as tramas, os esquemas do diabo. Isso é realidade. Nós não podemos simplesmente passar por cima e ignorar que ele existe e que ele é o principal inimigo das nossas almas. Ele quer destruir a nossa fé. Mas, por outro lado, isso é muito pouco evidenciado na Escritura. Ela sempre nos chama no sentido de nós crescermos na admissão das nossas responsabilidades e enfrentando assim também as consequências das nossas atitudes, e não a fugir delas, mas crescermos e nos tornarmos maduros suficientes para admitirmos que nós somos responsáveis por nossas palavras e atos. Quem errou, quem pecou, quem tropeçou foi eu mesmo, não foi o outro, não é por causa do outro, não é por causa do diabo, não é por causa da circunstância. Eu que fiz isso, eu tomei a decisão, eu apenas não soube lidar de maneira adequada e piedosa com isso. Mas isso não significa que a minha incapacidade de lidar com isso me justifica transferir a responsabilidade para terceiros, de maneira nenhuma. E tanto é que lá em Lucas 17, verso 1 e 2, o Senhor Jesus nos fala que há uma realidade nessa existência que torna impossível, inevitável que aconteçam tropeços, erros, escândalos. E aí, o Senhor Jesus fala isso de maneira muito clara no seu ensino, né? Dizendo que, olha, é inevitável que aconteçam escândalos. Só que ele faz uma ressalva: ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor seria se ele pendurasse o pescoço uma pedra de moinho e se atirasse ao mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos. O que esse ensino do Senhor traz para nós? Que há uma inevitabilidade. Nessa existência, todos nós estamos inclinados a cometer deslizes, a fazer as outras pessoas tropeçarem, a se tornar motivo de escândalo. E você não precisa fazer muita coisa, não. Basta você existir. E as pessoas se escandalizam com a sua existência. Então, prova disso é que muitas vezes elas criam antipatias, inimizades, desconfianças, apenas no fato de que elas sentiram alguma coisa a seu respeito e por isso elas não confiam em você, elas se escandalizam. Então, perceba que essa é a realidade da nossa existência. Você não precisa fazer absolutamente nada para essas pessoas se escandalizarem. E o contrário também, não é verdade? Às vezes a gente se escandaliza com as pessoas. A pessoa não deu um bom dia, a pessoa não agiu conforme a gente achava que ela deveria agir, pronto, a gente já se escandaliza. A gente já fica desconfiado, será que é mesmo crente? O que eu fiz? A pessoa não gosta de mim. Começa a fazer uma série de julgamentos. Então aquela pessoa se torna um tropeço para nós. Essa é a realidade. Só que aí o Senhor Jesus diz, olha, não considerem isso, e esse é o ensino dele, não considerem isso como normal. Não considerem que escandalizar, tropeçar, seja algo natural e desejável por Deus. Não é de maneira nenhuma. E nós não devemos pensar assim de modo algum. Não devemos banalizar isso, achando, fulano se ofende à toa, fulano se irrita à toa. Não é uma coisa saudável. E o Senhor Jesus nos diz que devemos ter cuidado, porque ai do homem pelo qual eles vêm, esses tropeços, esses escândalos. Então há uma séria advertência dizendo que seria melhor que ele não existisse, melhor seria não estar vivo, melhor que ao preço e ao custo da sua própria vida ele não fizesse tropeçar, algum dos pequeninos, aqueles que confiam em Deus. O sentido aqui de tropeçar é um pouco mais grave, porque ele fala de desviar da verdade. Um tropeço aqui no ensino de Jesus é realmente isso, é fazer com que alguém se desvie da verdade.
E às vezes sim, é possível que pelas nossas atitudes erradas, equivocadas, intempestivas, né, erradas, a gente faça alguém se desviar, tropeçar da verdade. E se desviar da verdade, né? Então, essa é uma responsabilidade nossa e devemos ter o máximo de cuidado possível. E aí, seguindo o ensino do Senhor, ele diz, fala sobre a necessidade de perdão. Por isso o perdão é tão importante. E esse é o grande ponto, esse é o grande ponto da maturidade da vida cristã. Você não vai culpar os outros, você não vai culpar o diabo, você vai assumir a responsabilidade dos seus atos, vai até o seu irmão e vai dizer, estou arrependido, eu fiz isso, mas eu errei, me perdoa. E do outro lado também, você deve assumir que sim, o seu irmão pode cometer erros, eventualmente, e se ele demonstrar arrependimento, você deve perdoá-lo. E aí o Senhor Jesus diz que até 7 vezes no dia você deve perdoá-lo. E em outro texto de Mateus, Pedro pergunta, até 7 vezes? E aí o Senhor Jesus diz, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, nos apontando para a abundância do perdão e para a grande e urgente necessidade que nós temos de cuidar uns dos outros por meio do perdão. Não banalizarmos os escândalos, os tropeços, mas cuidarmos, não segregarmos, não julgarmos, não condenarmos as pessoas, mas acolhê-las e dar a elas a oportunidade de arrependimento. E ainda assim, se a gente não conseguir discernir e ver o fruto do arrependimento, o que não cabe a nós, e isso o Senhor Jesus deixa claro lá em Lucas 17, ainda assim nós devemos perdoar. Porque você imagina, se uma pessoa peca contra nós uma vez, a gente até perdoa. E aí se no mesmo dia ela vem pela segunda vez, você já desconfia. Na terceira vez, você já deve estar absolutamente convencido que aquela pessoa não se arrependeu. Você imagina 70 vezes 7 no dia. Então o Senhor Jesus está extrapolando exatamente para nos demonstrar que o perdão é uma necessidade urgente. E mais do que isso, ele encerra esse ensino dizendo que o perdão é uma questão de obediência, não é de sentimento, não é de direito adquirido sobre o outro, não é de vingança, não é de uma oportunidade para o ressentimento. Perdoar é uma questão de obrigação. Por isso ele conclui dizendo o seguinte, vocês depois de terem perdoado, eu estou fazendo a aplicação da parábola, depois de terem feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Se nós perdoamos alguém, nós não estamos ganhando direito sobre essa pessoa e fazendo algo nobre, como se isso refletisse o nosso mérito, a nossa grandeza. Não, de maneira nenhuma. Se nós perdoamos, nós estamos apenas fazendo aquilo que Jesus mandou, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele quer cuidar da sua igreja, do seu povo, para que sejam sadios. E a melhor forma que Ele coloca em relação a esse ambiente é o perdão. Exortai-vos, o Evangelho para toda a vida.